Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós vivemos nessa semana, mais propriamente no fim de semana, um tempo prático de sobrenatural de Deus. Amém? Amém. Você foi alcançado? Amém. Você recebeu? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. A Ele honra, a glória, a Ele o louvor. Como já falamos hoje, jejuamos e oramos e a resposta, ela veio. Glória a Deus, glória a Deus. Repita após mim se você quer mais de Deus. É tempo de mergulhar em águas mais profundas. Deus está liberando isso nessa igreja. E eu quero fazer parte deste mover. Amém? Você quer? Diga, eu sou quem Deus está usando neste mover do sobrenatural nesse lugar. Em nome de Jesus. Senhor, sela isso no mundo espiritual, em nome de Jesus. Agora pense, o que te impede de navegar em águas mais profundas? Temos falado isso desde janeiro. E se os irmãos perceberem, o Senhor tem nos proporcionado culto após culto, momento específico em cada momento, sábado, meio de semana, às vezes, no domingo, nós temos recebido de Deus uma escada. Uma escada que vai indo cada vez mais na presença dEle. Um lugar que nós podemos mergulhar mais fundo. A Bíblia diz que nós temos que... É a mesma Bíblia que diz que nós temos que olhar para os montes. É aquela que diz que nós precisamos ir mais fundo na presença do Senhor. Temos aprendido, até ontem, só falando que nós temos que evitar as distrações. Porque a distração rouba o foco daquilo que Deus tem falado para nós. Mas ontem nós aprendemos que distração é um espírito, o espírito de distração. E que atrapalha toda a obra de Deus na nossa vida. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos ler 3 versículos inicialmente. O verso 1, o verso 2 e depois nós vamos pular para o verso 20. 2 Reis 7 diz assim: Então disse Eliseu. Quem disse? Eliseu. Quem lembra quem era Eliseu? Era um profeta. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. De quem era a palavra? Do Senhor. Pela boca de quem? De Eliseu. De Eliseu, o profeta. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Verso 20. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Sério essa palavra, se vocês olharem com carinho, 2 Reis, capítulo 6, vocês vão perceber e entender que Samaria estava sitiada, cercada pelo exército sírio. Eles não podiam nem comprar e nem vender alimento. Eles não tinham essa condição. E o pouco que tinha, o preço estava enorme. O preço estava muito alto. Então, quem podia pagar aquele preço alto ainda tinha alimento. Quem não podia já não tinha mais, já estava faltando. E Eliseu profetizou contra essa realidade. Ele profetizou que, apesar de ninguém estar vendo nada favorável, mais ou menos, a Bíblia diz mais ou menos amanhã, nesse tempo, vocês vão poder comprar mais barato. Vai ter alimento e vai ter condição de compra. E aí, esse oficial do rei
capitão em algumas traduções, a Bíblia diz que ele era a pessoa de confiança do rei, que quando o rei ficava em pé, ele escolhia um homem mais alto para apoiar no braço desse homem quando ele cansasse. Então esse era um homem de confiança. É como se fosse um apoio, um segurança. É como se fosse um segurança. E esse oficial, ele duvidou do poder de Deus. E o profeta não perdeu tempo. Ele falou, você duvidou? Em outras palavras, foi isso que ele disse. Você duvidou, você não creu, pois amanhã, mais ou menos nesse horário, você vai ver, mas não vai comer. Assim é quando nós duvidamos. A gente vê acontecendo em todo lugar, com todas as pessoas, menos com a gente. É assim que é a incredulidade. E o pior aqui, e o sentido espiritual disso é tremendo. O final é o versículo 20. Assim lhe sucedeu. Porque o povo, quando viu aquele alimento mais em conta e com fartura, o povo saiu correndo como um grande supermercado em promoção. E o que aconteceu com esse oficial? Ele foi atropelado por quem creu. E ele morreu. Na incredulidade dele, ele perdeu. Quantas coisas morrem na nossa vida por falta de fé? Por incredulidade. Deus falava isso comigo hoje. Quantas vezes nós deixamos morrer áreas da nossa vida, coisas na nossa vida, porque nós não exercitamos a fé. E o sobrenatural de Deus é apoiado em quê, irmãos? É na fé. Agora, quando nós permitimos o acesso ao nosso coração da incredulidade, nós vamos nos afastando daquilo que Deus pode fazer por nós. Nós temos já a clareza que o espírito de religiosidade, ele impede o sobrenatural de acontecer na nossa vida. Agora, também isso acontece com a incredulidade. A incredulidade é um espírito, o espírito de incredulidade. E ela também dificulta o agir de Deus na nossa vida. Mateus 13, 58, quando Deus me fez lembrar através do espírito desse texto, eu me rendi ali naquela cadeira que eu estava estudando. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim e do meu povo, para que a gente não reproduza isso aqui hora nenhuma da nossa vida. Mateus 13, 58 diz assim, Jesus estava falando com os dele. Jesus estava na cidade de Nazaré, no habitat dele, em meio aos conhecidos dele. E diz assim, e escandalizavam-se nele os vizinhos, quem estava perto. Não é esse o filho de José? E aí o texto diz, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Não há profeta sem honra no lugar que todo mundo conhece, porque não valoriza, é dali. Com Jesus foi isso. Ele era do meio, ele não veio de fora igual o bispo Pedro. O bispo Pedro eu conheço, mas vocês não conhecem. Então vocês viram que a unção de Deus sobre a vida, e tem. Mas eu achei muito interessante quando ele, brincando, falou, se vocês procurarem defeito em mim, vocês vão achar. Como ele é muito brincalhão e educado, ele falou do Flamengo. Mas sem dúvida ele teria mais coisa para dizer. Da mesma forma, quando eu olho para você e você olha para mim, se procurar defeito, tem. A questão é, eu vou enxergar mais o defeito ou a unção? Depende da minha postura e da sua também. Se você só mostra defeito, é isso que todo mundo vai ver. E se você mostra mais unção, é isso que todo mundo vai ver também. E o texto segue. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Jesus estava falando dele. E não fez ali muitos milagres. Significa que alguma coisa ele fez. Mas ele não fez ali muitos milagres por causa de quê? Da incredulidade deles. Foi profetizado que essa casa vai ter milagre. Já tem tido, né?
Nós já temos tido, mas eu penso que essa palavra que foi recebida é para que esse milagre venha como nós sendo canal de Deus. Então esses milagres virão através de quem? Dos anjos ministradores que o Senhor vai mandar através de onde? Da sua vida. Amém. E como que você vai ministrar alguma coisa se você não tiver isso nem para você? Não vai ministrar, não vai conseguir. Segundo o dicionário, eu achei muito interessante, isso aqui está no Google, vocês podem pesquisar, depois vocês vão encontrar. Segundo o dicionário, incredulidade, tem várias formas de explicar, mas essa aqui eu gostei muito dela. Incredulidade é a tendência, não está dizendo que vai ser sempre assim, mas é a tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Você não se deixa convencer, você não acredita, você está sempre duvidando, né? Tem que tocar aí, Tomé. Né? Esse é o seu caso? Eu entendi claramente que a incredulidade, além de ser um espírito, na nossa vida ela é um pecado. Incredulidade é pecado. Vamos ler isso na palavra. Hebreus 3, 10 a 13 e depois o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Erram onde? No coração. De onde procedem? As saídas da vida, é o que diz a Bíblia. É do nosso coração que procedem as saídas da vida. E o Senhor, ele está ali a palavra dizendo, né? Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira. Isso aqui é uma palavra de Deus. Não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Aqui vem uma orientação. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que faça o quê? Vos afaste do Deus vivo. O que o pecado faz? Nos afasta de Deus. É exatamente isso. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. O que é exortar? Olha lá, olha isso aí, olha o que está acontecendo, presta atenção. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que, exorta para quê? A fim de que nenhum de vós seja o quê? Endurecido pelo engano do pecado, porque o pecado nos cega. A gente não discerne direito. Vemos, pois, que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Jamais aconteça haver em qualquer de vós, a Bíblia chama de perverso nessa tradução, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade te afasta do que Deus está fazendo e do que Ele ainda poderá fazer. Que haja temor e tremor no nosso coração. Mas a Bíblia diz, eu não anotei isso não, mas o Espírito me lembrou agora. A Bíblia diz que até o diabo crê e treme. Então só crê para você, para o seu coração, você está para a par com o diabo. Porque a Bíblia diz que ele crê e treme. A gente às vezes só crê, nem treme, nem dá conta do Deus vivo que está sobre a nossa vida e dentro de nós. A incredulidade, ela rouba o destino profético que Deus te deu. A incredulidade, ela rouba aquilo que Deus vai querendo liberar sobre a nossa vida. Se você quer romper com a incredulidade, repita após mim. Eu repreendo e expulso da minha vida todo espírito de incredulidade em nome de Jesus. Eu quero exercitar a minha fé e viver o sobrenatural de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas só expulsar o espírito de incredulidade não basta. Nós precisamos colocar no lugar uma vida de fé. Amém. Não basta só
colocar, bater em retirada o espírito de incredulidade. Eu preciso alimentar a fé. Romanos 10, 17, na revista corrigida, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós queremos fé, nós precisamos o quê? Ler a palavra, meditar na palavra, ouvir mensagens sobre a palavra. E a palavra, a Bíblia diz que nos ilumina, ela é lâmpada para o nosso caminho. Né? Precisamos nos encher da palavra, porque a palavra vai gerar dentro de nós fé. E a fé vai nos levar a viver no sobrenatural de Deus. O tema desse final de semana foi esse: vivendo no sobrenatural. É possível? É. Pela misericórdia de Deus e pela proporção da minha busca. Porque Deus está disponível para ser acessado. Tem sido repetido aqui muitas vezes que enquanto nós estivermos andando apenas no natural, o sobrenatural vai estar longe de nós. Precisamos fluir em fé. Eu vou ler o que Deus falou comigo para ser fidedigna aqui. Deus falou comigo claramente: diga a Tsevaot Church, a partir do que você recebeu neste final de semana, a sua responsabilidade é não desperdiçar o que recebeu e prosseguir em águas mais profundas. É isso que Deus deseja para mim e para você. Amém. Se você não cuidar da unção que veio sobre a sua vida, sabe o que vai acontecer daqui a uns 15 dias? Você nem lembra mais. Daqui a um mês ela vai ser só história para contar. Precisamos dar conta disso. O Senhor me falava, fala para mim, igreja, é responsabilidade de cada um manter e multiplicar a unção que foi liberada sobre a vida de cada um. É sua responsabilidade. A minha eu tenho feito. A sua é você que faz. Amados, essa coisa de vir para a Tsevaot Church para ser abençoado precisa acabar. Você já tem que vir o quê? Abençoado para chegar aqui e incendiar esse lugar. Você não tem que vir. A gente aprendeu, não sei, eu aprendi. Não sei se vocês aprenderam. Você veio buscar uma bênção, bênção Jesus tem para dar. Amados, a bênção é consequência de termos agindo na nossa vida o Deus da bênção. Eu não tenho que buscar bênção, eu tenho que buscar Deus. E as bênçãos estão nele. Elas virão. Elas virão. Não resista ao agir de Deus. Marcos 16, 14 a 20. Marcos 16, 14 a 20. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, porque Judas já havia morrido. Os 11 aqui eram os 11 discípulos. Ele apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes. O que Jesus fez? Censurou. Quem? Censurou. A quem? Aos discípulos. Se precisar fazer isso comigo, com você, amado, ele vai fazer. Gostando de você ou não. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto ressuscitado. Não deram crédito ao que foi anunciado, ao que estava sendo pregado, ao que estava sendo falado. Jesus ressuscitou. E faz, será mesmo? E a Bíblia segue. E disse-lhes, quem que disse? Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. A condição aqui para a salvação é crer. Quem não crê é incrédulo. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Vai ficando estreito agora. Preste atenção. É o que a Bíblia diz. Eu só estou repetindo. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas,
Em lugar nenhum. Outro dia não, já tem muito tempo. Me falaram que se fosse para a gente falar em língua, Jesus tinha falado. Tem gente que é abusado, né? Tem gente que abusa do espaço que Deus deu. É que a misericórdia de Deus é grande. Eu não sei se Jesus falava em línguas em público, eu não sei se ele falava em línguas a Deus. Mas uma coisa eu sei. Ele disse que, por conta dele, nós iríamos acessar essa bênção. Amém. Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Aqui, eu fui pesquisar isso aqui. Porque aqui não é intencional. Aqui é acidental. Eu não vou lá testar, pegar uma serpente para ver se ela vai me picar e se vai acontecer alguma coisa. A Bíblia diz em Atos que Paulo, pegando uns gravetos, não sei se os irmãos conhecem esse texto, ele foi colocar os gravetos no fogo, uma serpente pegou a mão dele. E ele sacudiu e ela foi longe. Mas antes dele sacudir, as pessoas falaram, aí ele deve estar errado, por isso que ele está sendo picado pela serpente. E ele foi curado, instantaneamente ali. É isso que está dizendo aqui. Mas isso tem a ver com o sobrenatural de Deus. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Isso aqui foi a última coisa que ele falou. Ele mandou ir e manifestar o poder dele, através do nome dele. Ele foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Onde Jesus está hoje? À destra de Deus, lado direito. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Antes Jesus criticou o quê? A incredulidade. Depois Jesus liberou sobre eles a autoridade que ele tem, no nome dele. A partir daí, eles pregaram em toda parte. Olha que interessante o que vem agora. Cooperando com eles o Senhor. Era o Senhor que cooperava com eles. Porque quem que tinha que ir, irmãos? Eles tinham que ir. Eu custei entrar na minha cabecinha, uma vez que eu não sou evangelista, que eu tinha que ir. Ide por todo mundo e pregar o evangelho não é vontade sua. Com vergonha ou sem vergonha, com jeito ou sem jeito, é sua obrigação. É obrigação daqueles que creem. E a Bíblia segue. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Amados, desses sinais aqui, quais os que têm te acompanhado? Porque se você crê, alguma coisa que está aqui tem que ter em você. Está escrito aqui. Esses sinais vão acompanhar os que creem. A gente não precisa, de repente, ter tudo isso aqui, não. Eu não tenho tudo isso aqui ainda. Mas eu tenho pedido a Deus que me dê mais. Né? Só falar em línguas eu acho muito pouco. Já tenho, é um sinal. É uma manifestação da presença de Deus na minha vida. Mas só isso é muito pouco. Eu não oro em línguas a cada 10 minutos, né, que o pastor Pedro falou. Eu ainda não tenho essa condição. Mas se eu quiser, eu tenho que desenvolver uma disciplina. Porque para isso tem que ter disciplina. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Um momento ou outro nós já temos esse testemunho para contar. Hoje cedo, hoje o dia foi muito difícil para mim. Muito difícil. Mas eu vim orando. E teve um momento que a minha cabeça esquentou. E começou a doer tanto. Perto da hora do almoço, quando eu sentei à mesa com o João, eu agradeci pela comida e eu coloquei a mão na minha cabeça e eu falei, espírito de perturbação que quer tirar a minha paz e a minha alegria desse tempo, sai em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Saiu. Aleluia. Saiu. Eu chamei o João, a gente acabou de almoçar, ele subiu para resolver qualquer coisa lá em cima e eu fui para o computador de novo estudar e orar. E aí os 2 textos que eu li depois,
Eu ainda fui procurar dor de cabeça. A gente é muito pequeno, filho de Deus, filha de Deus. A gente é muito pequeno. Aí eu cheguei no pé da escada e falei, João, a dor de cabeça sumiu. Eu nem tomei remédio, eu nem tomei Dorina. Glória a Deus. Quais os sinais que tem te acompanhado? Quais são as manifestações de Deus no seu dia a dia? Eu tenho que orar em línguas, amado, não é só aqui na hora do louvor igual acontece, não. Eu aproveito o barulho do louvor para não escandalizar muita gente. Eu tenho que orar em línguas quando estou lavando roupa. Eu tenho que orar em línguas antes de eu atender alguém. Eu tenho que desafiar. Nessa casa, necessariamente, a gente não diz que você é obrigado a falar em línguas. Só um esclarecimento. Mas eu aprendi que quem já foi batizado no Espírito Santo pode nem falar em línguas, mas tem que ter uma evidência. Algum dos dons você tem que ter. E aí é fácil você saber se você já foi batizado no Espírito Santo ou não. Porque se você não foi, não é vergonha nem falta de status. Isso é uma condição de fé. Você precisa o quê? Buscar. Necessariamente você que nessa casa não precisa falar em língua. A Bíblia diz que por meio de lábios gaguejantes. A Bíblia fala muito em línguas, no Antigo e no Novo Testamento. Mas eu não digo que você seja obrigado a falar em línguas. Mas uma coisa eu te digo. Se você foi batizado no Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo através de pelo menos um dom precisa estar na sua vida. Se não tem, você não foi batizado pelo Espírito Santo. E precisa o quê? Orar, jejuar e se colocar numa posição de disciplina diante de Deus para receber. Pedir com zelo os melhores dons. O Espírito Santo é quem libera. O sobrenatural de Deus, ele precisa ser não só no culto. Não é só quando o bispo Pedro vem. É todo dia. Precisa ser o nosso estilo de vida. Nós já temos aprendido que quem tem o dom não precisa de uma atmosfera profética para fluir no dom. Onde está? Ali o pastor Sérgio, ali diante daquela pessoa que ele nunca viu, na rua. Ele falou, eu quero orar por você, você aceita? E começou a liberar uma palavra. Porque ele tem essa unção onde? Na vida dele. Então em qualquer lugar. Ele falou, é no ônibus, é no trem, é na rua, é em qualquer lugar. Não precisa ser dentro da igreja. Embora aqui seja mais fácil. É quando vem a dor de cabeça que você precisa o quê? Ativar a sua fé. É quando vem a insônia que você vai ter que dizer para ela o quê? Insônia, vai para o lugar de onde você veio. Minha vida não é o seu lugar. É quando vem a tristeza que você precisa falar, bata em retirada a tristeza em nome de Jesus. O meu coração não é a sua casa. Precisamos dar conta disso. É quando vem o pensamento de morte. Cada vizinho que está me ouvindo isso. Cada pensamento de morte precisa ser vencido na autoridade do nome de Jesus. Porque Ele é o Senhor da vida. É ordenar a mente. Quando você lê a Bíblia e não entende nada. Tem gente que olha, lê a Bíblia para lá e para cá, repete o mesmo versículo e parece que não entra nada na cabeça. O cérebro precisa ser o quê? Destravado. A mente precisa ser o quê? Liberada para o agir de Deus. Então é você orar todo dia pela sua mente. Irmãos, quando eu localizo a minha dificuldade, é responsabilidade minha o quê? Colocar essa minha dificuldade diante de Deus o tempo inteiro até que eu veja o quê? Resolvida a questão. Se você tem uma mente travada, começa a orar hoje. Senhor, eu tomo o capacete da salvação. Eu recebo sabedoria do alto. Eu recebo instrução do céu. Eu conheço testemunho. Eu não sei se você já ouviu algum. Mas eu conheço testemunho de mais de uma pessoa que não sabia ler, não foi alfabetizada, pegou a Bíblia, pediu o Espírito Santo e aprendeu a ler na Bíblia sem professor nenhum. Fluiu onde, irmãos? No sobrenatural. Lá no Amaral tinha um irmão, né? No Amaral mesmo tinha um irmão que
Ele não sabia ler. Você dava qualquer coisa para ele, ele não sabia ler. Mas você dava a Bíblia na mão dele, do jeito dele, com muita dificuldade, ele lia. Minha mãe. Ele lia a Bíblia. Então, se você entende que não entende, tem gente que lê, sabe ler, mas não entende. Você precisa o quê? Todos os dias. Senhor, abre o meu entendimento. Abre a minha mente. Senhor, eu quero ir além na tua palavra. Como que eu vou além se eu não entendo nada que eu leio? A gente não precisa copiar ninguém, irmãos. Eu leio muita coisa, eu estudo muita coisa, mas eu tento não copiar ninguém. Eu falo, Espírito Santo, gera vida em mim. Nisso tudo que eu li, nisso tudo que eu estudei, nisso tudo que eu assisti. Destrava, Senhor, a nossa mente. Libera, Senhor, o nosso espírito.